E auxiliares diretos do presidente Lula levantam a suspeita de que a intensificação das queimadas possa ser resultado de um movimento orquestrado contra o governo federal. A apuração é da analista Renata Varandas, que já está aqui no estúdio com a gente. Renata, primeiro eu quero saber quais são as medidas paliativas que você está fazendo para enfrentar essa situação aqui em Brasília. Débora, que coisa difícil, né? E eu sou brasiliense, nasci em Brasília, 41 anos de Brasília. E nunca senti uma coisa dessa, porque também ninguém nunca sentiu, né? Mas tá muito complicado, foligem o tempo todo. Eu estava comentando com a Jussara, eu tenho 2 cachorras, elas estão parecendo 2 churrasquinhos andando assim, porque é pura fumaça, uma coisa horrorosa, sabe? Assim, tá muito, muito difícil mesmo, né? Umidificador, toalha molhada, mas assim, tudo muito paliativo, realmente. Exato. E então, e aí na sua apuração é de uma suspeita de movimento orquestrado. Você sabe com qual motivação seria essa ação? E quais elementos que levam a essa suspeita, Renata? Pois é, Débora, olha, a suspeita é de um movimento orquestrado, ou seja, com mandante, com nome, sobrenome, CPF, com propósito, com tudo. A desconfiança do Planalto é que essa quantidade imensa de incêndios seja uma tentativa aí de prejudicar o governo, e a gente sabe o tamanho do prejuízo que é de fato. Algumas fontes do Planalto, elas acreditam sim que existe a possibilidade dos incêndios terem sido idealizados por um pequeno número de pessoas, mas com motivações ideológicas. É uma loucura você pensar nisso, mas é o que o Palácio do Planalto acha e desconfia. Por exemplo, o incêndio aqui em Brasília mesmo, Luísa estava falando agora, no Parque Nacional, foi provocado, porque o que estavam me falando? Não tem como não ser provocado, porque não chove nessa cidade, tem quase 150 dias. Então, assim, não foi um raio que provocou o fogo, que isso é fruto de ação humana, então isso é provocado. Qual é a desconfiança do governo? Os incêndios, eles estão sendo aí totalmente idealizados e orquestrados por um grupo e, claro, aí são provocados por pessoas ali espalhadas no país inteiro, né, porque sabem o tamanho da crise que isso pode ser. Claro que tudo isso está sendo investigado, tudo isso está ainda no campo das ideias, né, mas o Planalto, o que a gente sente conversando lá? O Planalto tem muita pressa que venham à tona os nomes dessas pessoas, desses mandantes e de quem está, de fato, executando também, Débora. E é interessante, Renata, quando você fala que o Planalto tem pressa, a gente acabou de mostrar aqui uma sonora da ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, para o programa Bom Dia Ministra, que é das redes oficiais, né, do canal oficial do governo, da TV pública. Então, você vê que colocar a ministra para falar é uma tentativa de dar respostas, né, do governo dar respostas. Hoje tem essa reunião às 16h30, vai ter mais respostas. Então, assim, o governo está tentando lidar com uma crise que, além de uma crise climática, é uma mega crise política, né? É isso, vira um incêndio, o incêndio de fato incendeu o Palácio do Planalto, né? Porque de fato isso vira uma crise política que não era para virar, que não era para ter, né? Pois é, mas isso a gente se lembra que no governo anterior também virou uma crise política, né? Então esse assunto, de fato, lá atrás já foi politizado por quem hoje está no governo. Museu de grandes novidades, né, Débora? Exatamente.